Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa primeira live da leitura compartilhada deste livro aqui, que eu vou apresentar para vocês agora. O título desse livro é Criar Filhos Compassivamente, Maternagem e Paternagem na Perspectiva da Comunicação Não Violenta, e é do Marshall Rosenberg, o mesmo autor, o psicólogo, autor do livro da teoria da comunicação não violenta, tá? Então, hoje é a nossa primeira live dessa leitura compartilhada, tá? Lembrando que a gente vai compartilhar aqui os conceitos trazidos pelo livro pra gente discutir, refletir, tá? Então, vai ser uma leitura mesmo compartilhada desse livro, trazendo as ideias e as reflexões que esse autor traz, tá? Então, nada que eu vou falar aqui, claro que eu concordo com o que ele traz, mas eu não vou falar aqui o que eu penso, mas sim o que o livro traz, né, como proposta, tá certo? Então, hoje eu vou apresentar aqui para vocês a primeira parte desse livro. O primeiro momento, na introdução já, ele vem falando um pouco sobre a comunicação não violenta, né, que é o livro principal dele. Quem não conhece, indico que busque fazer essa leitura, busque conhecer essa temática, muito importante. E ele faz uma reflexão que eu vou já começar de cara trazendo para vocês, a questão do rótulo, né? Ele vem dizer que rotular, os rótulos desumanizam, porque eles não vão nos impedir de ver a outra pessoa como um ser humano. E aqui qualquer rótulo a gente pode pensar, né? Então, quando a gente diz que uma criança tem dificuldade ou que ela tem alguma deficiência, quando a gente menciona aquela criança, apenas por esse rótulo, a gente está sendo impedido de conhecer melhor aquele sujeito, aquela criança na sua integridade, na sua totalidade. Então, a gente acaba vendo ela apenas pela lente desse rótulo. Então, eu achei essa frase muito forte e foi logo no começo, na introdução, que ele trouxe isso, e fica para a gente pensar nisso. Os rótulos desumanizam, porque nos impede de conhecer o outro como ser humano. E isso aqui é o principal nas relações. A gente precisa enxergar o outro como um ser humano e não por qualquer outro rótulo que ele tenha, né? Ou que a cultura, que a sociedade colocou nele. A gente tem que enxergar ele para além desse rótulo, mas sim como um ser humano. Então, essa foi a primeira reflexão que ele trouxe, interessante, que ele traz aqui para um rótulo de filho/criança. Então, quando a gente fala de filho e criança, esse também é um tipo de rótulo, né? E essa rotulação modifica a forma como a gente se relaciona com essa criança, com esse filho. Porque ele vai dizer no primeiro capítulo, nossa educação como pais. Então, a educação que a gente recebeu, como a gente foi criado, foi ver essa criança, né, esse sujeito pequenininho, como um sujeito não dotado de direitos, não dotado de voz, e o adulto como total autoridade, né, autoridade máxima. Então, a gente vai reproduzir isso nessa relação, por conta desse rótulo, tá? Então, ele traz isso e fala que a gente foi ensinado dessa forma, né? Como a gente foi ensinado assim, a gente entende que, como adulto, eu mando, eu sou a autoridade máxima, e a criança, ela apenas tem que obedecer, apenas tem que cumprir o que o adulto fala, apenas tem que solicitar o que o adulto tem que fazer o que o adulto está solicitando, né? Oi, olhando a Mami Zive aí. Então, a gente começa a pensar sobre isso nessa relação, que a gente foi ensinado assim. Então, é difícil a gente sair desse lugar, porque a gente foi criado dessa forma, onde o adulto fala, a criança baixa a cabeça, né?
A criança não responde, a criança não tem voz. Felizmente, essa visão de infância vem mudado, né? Vem evoluindo. Então a gente já entende que a criança, ela é um ser dotado de direitos, ela é um ser que tem voz, que tem sua personalidade, que tem sua individualidade e que ela precisa ser respeitada. Ela precisa ser vista como um indivíduo, tá? Então a gente tem que evoluir também nos nossos comportamentos a partir do momento que a gente entende essa criança dessa forma, tá? E a grande questão é essa, né? Se a gente tem essa visão de infância, se a gente entende a infância de forma respeitosa, com direitos, né? Como um sujeito dotado das suas individualidades, a gente tem que agir de acordo com isso. Agora, se a gente ainda está reproduzindo do jeito que a gente foi criado, a gente não vai enxergar essa criança, né? A gente não vai enxergar esse sujeito de direitos, a gente não vai respeitar essa criança. E é isso que ele traz, né? Então a gente precisa quebrar esse primeiro paradigma de que a criança não tem voz, não tem direito e apenas tem que obedecer o que o adulto traz, né? O que está sendo solicitado. E aí ele traz um ponto muito interessante e eu vou fazer uma perguntinha aqui para vocês se colocarem no lugar dessa criança e vocês vão sentir que é realmente verdade. Quando eu imponho, né? Ele traz aqui o autor que o adulto é a autoridade máxima que quer impor um comportamento para aquela criança e a criança tem apenas corresponder, né? Se comportar de tal maneira. Quando a gente impõe isso, a gente está ameaçando a autonomia daquele sujeito. Ou seja, eu estou impedindo que ele tenha um direito de escolher o que ele deseja fazer. E quando eu ameaço essa autonomia, eu acabo, como tendência natural, o outro vai resistir, né? Então, essa ameaça à autonomia, ela causa resistência. E agora eu pergunto para você, enquanto adulto, quando alguém, né, tá ali forçando você a fazer alguma coisa que você não quer, ou a ter um comportamento que você não deseja, como você reage? Como você se sente? Você faz de bom grado ou você tem essa resistência? Porque você sente que a sua autonomia, o seu direito de escolha foi cerceado. Será que você não resiste também? Né? Então, a gente puxando e pensando pra gente, será que a gente também não tem essa resistência? E ele coloca aqui uma citação que eu vou dizer. É tão forte a necessidade de proteger a nossa autonomia que, se percebermos que alguém insiste em seus próprios objetivos, se aquela pessoa age como se acreditasse que sabe o que é melhor para nós e não nos deixa escolha ou alternativa de ação, isso estimula nossa resistência. Então a gente vai resistir, vai agir de mau grado, vai teimar, né? E com a criança também, é normal que isso aconteça. Então, tendo isso como base, ele vem aqui falar no outro capítulo sobre as limitações da punição, do castigo, da recompensa, né? De alguns mecanismos que a gente utiliza para conseguir que a criança faça o que está sendo solicitado pelo adulto, né? Então ele vem falar que essas ações, elas são limitadas, tá? Primeiro, baseado nisso que a gente está falando, né? Quando a gente força alguém a fazer o que a gente quer, a gente ameaça essa autonomia e causa essa resistência. E a gente vai acabar utilizando um desses elementos, né? Ou punição ou o castigo. E quando a gente utiliza isso, que são atitudes que são violentas, né? E aqui eu não estou falando só de castigo físico, mas de outros tipos de castigo, eles são ações violentas. E o autor fala, violência vai gerar violência. Então, se eu grito, eu estou ensinando esse comportamento, a tendência é que a criança também responda dessa forma, né? Se eu ajo com violência, eu estou incitando e gerando mais violência. E ele faz um grande questionamento aqui. Se
é isso que eu quero produzir, construir na relação com a criança e com o filho, né? Porque essa resistência que é criada no uso desses mecanismos, né? De punição, de castigo, ele vai trazer uma qualidade adversial à ligação entre pais e filhos, né? Entre os cuidadores e as crianças. Então, é esse tipo de vínculo que você quer construir? É um vínculo, uma relação baseada no medo de receber um castigo físico, no medo de ser punido. É esse tipo de relação, esse tipo de vínculo que você está querendo construir? Porque se for, realmente esse é o caminho. Mas se não for, tem que ser repensado, né? Então, e aí ele fala que não deseja ter esse tipo de vínculo com um ser humano algum, mas especialmente é indesejado no caso de meus filhos, os seres humanos que me são mais próximos e pelos quais tenho responsabilidade, né? Então, ele não quer, aqui ele fala muito da vivência dele, da experiência dele como pai, né? Ele não quer ter esse vínculo negativo, adversial, baseado no medo, baseado na punição, no castigo, porque isso traz uma qualidade negativa para a relação deles. E ele diz, eu não quero ter esse tipo de relação com nenhum ser humano. Imagine com os meus filhos, né? Então, ele traz essa questão. O autor ele é um psicólogo, né? Que, como eu falei no início, traz a questão da comunicação não violenta, escreveu aquele livro da comunicação não violenta, e ele atende muitos pais. E a maioria dos pais que ele atende nos Estados Unidos, 80% dos pais defendem a questão da punição, do castigo físico, etc. E ele faz, nos pais em atendimento com ele faz duas perguntinhas. A primeira, ele pergunta o que você quer que a criança faça de outro modo. Então, qual é o comportamento que você está querendo que a criança mude? A primeira que ele faz é essa. Ok, a punição vai fazer com que... Funciona, vai fazer com que a criança faça. Ok, você vai conseguir aplicando castigo, você vai... Realmente, você pode ter um efeito, tá? E aí, depois ele faz a segunda pergunta. Aí ele acrescenta, quais são as motivações que queremos que a criança tenha para agir como desejamos? A gente quer que ela apenas faça aquele comportamento, sem refletir, apenas obedeça, ou a gente quer que ela entenda o propósito daquilo. Ela entenda por que ela está fazendo, por que é importante ela agir daquela forma, por que não é legal, por que não é educado agir daquele jeito, né? Ou então o contrário, né? Por que é legal eu agir dessa forma, por que é interessante, né? Por exemplo, guardar os brinquedos, né? Arrumar a cama. Eu quero só que ele saiba que ele tem que fazer e pronto, e acabou-se, ninguém se fala mais nisso. Ou eu quero que ele entenda que é importante que ele mantenha o quarto dele, que ele tenha essa responsabilidade de guardar o material, que ele arrume a cama, porque é importante que a gente mantenha a casa organizada, porque é a casa que a gente vive. E se não for isso, porque eu preciso que você me ajude, porque a mamãe já chega muito cansada do trabalho, então é importante que você faça isso. É por isso que eu peço que você faça, né? Então, entender o objetivo do que está fazendo. Então, o que é que você quer? Que ele obedeça sem nenhum questionamento ou que ele realmente entenda o porquê e a motivação desse comportamento? Então, ele faz esses dois questionamentos para as famílias justamente para elas pensarem nisso. Em qual é o objetivo do meu comportamento enquanto adulto para essa criança, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, ele vem falando que a maioria das famílias, coisa linda, ainda acreditam, né, na eficácia disso, da punição e do castigo, e consideram que ela é eficaz porque não vê outra alternativa. E também porque no imaginário delas
Elas acham que o contrário da punição é a permissividade, ou seja, a falta de limite, faz do jeito que quer, do jeito que bem entende e não tem limite algum. E essa não é a proposta. É isso que o autor vem colocar aqui no livro, tanto nesse que a gente está lendo aqui compartilhado, como o livro de comunicação não violenta. Existem outras possibilidades, alternativas, tá, gente? Para além da punição, para além do castigo físico, para além dessas atitudes mais corretivas, coercitivas, tá? Então, existe possibilidade e é isso que a gente está fazendo aqui, apresentando uma literatura que traz possibilidades de outra forma de respeitar essa criança. Qual é esse livro? Eu mostrei no começo da live, esse é o livro que a gente vai fazer a leitura toda terça-feira, tá? Então, é Criar Filhos Compassivamente. No feed tem a fotinha dele. Ele é do Marshall Rosenberg, que é o mesmo autor do livro Comunicação Não Violenta. Ele é um livro fininho, ó, justamente para dar pra gente fazer essa leitura aqui, esse compilado nessas lives nesse mês de setembro, toda terça-feira, nesse mesmo horário. E a gente vai trazer aqui os conceitos e o conteúdo que ele está trazendo nesse livro, tá? Então, ele vem trazer isso, essas outras possibilidades, tá? Para uma prática que não seja violenta, que seja respeitosa. E a gente não está falando aqui de permissividade, não está falando de falta de limites. A gente está falando de práticas e ações que respeite a individualidade do sujeito, que respeite a voz, que escute essa criança. Então, a gente tem que quebrar aquele primeiro paradigma de que o adulto é o que manda e a criança só obedece. E é difícil a gente quebrar esse primeiro tabu, porque a gente foi criado assim, né? E por isso que ele traz isso no começo do livro, no começo do capítulo, porque a gente tem essa dificuldade de aceitar que pode ser diferente, que tem outras alternativas. Que apesar da gente não ter sido criado dessa forma, a gente pode criar uma geração que tenha esse entendimento, que tenha uma comunicação mais respeitosa, mais afetiva, né? Isso não significa não ter limites, tá? Tô repetindo isso porque realmente tá no imaginário das pessoas de que o contrário da punição é a permissividade, e não é isso. A gente precisa pensar em outras possibilidades. Como eu falei no início da live, o conceito de infância mudou, a infância não é mais a mesma, a criança não é mais a mesma, a gente mudou. E a gente está repetindo os mesmos comportamentos que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, e não dá, né? Então a gente já evoluiu nesse quesito de entender a criança, a importância dessa etapa da vida, a importância da infância para todo o desenvolvimento desse ser humano, desse cidadão, desse sujeito. E a gente sabe hoje o quanto é importante. Então a gente precisa ter atitudes que condizem com esse entendimento, que evoluam também, né? E isso também tem evoluído, né? É evoluído. A gente tem visto falar de comunicação não violenta, de disciplina positiva, né? De educação não violenta, outras possibilidades de educação que não sejam baseadas, né, na punição, no castigo físico, no castigo psicológico, né? Que são atitudes violentas, tá bom? O último capítulo que eu trago de hoje é Certa Qualidade de Vínculo, que ele vem falando desse vínculo que a gente quer construir com a criança. Qual é esse tipo de vínculo? Que vínculo eu quero construir com ela? Se eu vou desconstruir essa ideia de que o adulto é aquele que quer obrigar a criança a fazer algo, só tô ali para exigir um comportamento, eu vou mudar disso para outro objetivo. Eu tô desconstruindo isso. E ele coloca que a gente precisa ter clareza que o objetivo é criar a qualidade de vínculo necessária ao atendimento da necessidade de todos. E aqui todos, a gente está falando das necessidades dos adultos e das crianças dessa relação.
de todos os envolvidos nessa relação, tá? Então as crianças também vão ser respeitadas nas suas necessidades. Não é só o adulto. Não é só a necessidade do adulto que vai ser ouvida. A da criança também. Então, essa é uma alternativa que ele traz. Tendo clareza que o objetivo é essa qualidade de vínculo. Pensando agora no atendimento dessas necessidades, tá? Então, a necessidade de todos vão ser atendidas, vão ser levadas a sério. Então, é um vínculo que vai ter qualidade de cuidado mútuo, respeito mútuo, um bom vínculo que permite aos dois, adultos e crianças, sentirem que suas necessidades estão sendo levadas a sério. É o que ele coloca aqui na página 19. Então, todos vão entender que aquele comportamento é importante para atender a necessidade de um, ou aquele outro comportamento, ou aquela outra ação é importante para atender a necessidade do outro. E assim a gente vai entendendo que ambas as necessidades aí estão sendo atendidas, estão sendo consideradas, estão sendo respeitadas, tá? Então, quando se tem esse objetivo de criar um vínculo de qualidade, né, com esse objetivo de atendimento da necessidade de todos, a gente precisa mudar a comunicação. Então, a gente não pode querer construir esse vínculo onde a gente pensa na necessidade de todos envolvidos na relação sem mudar, se comunicando da mesma forma e se comunicando de forma violenta. A gente precisa mudar a forma como a gente se comunica com o outro. E essa linguagem, né, essa comunicação, essa linguagem, ela é baseada em necessidades, como a gente estava falando aqui, né? Então, eu vou deixar de dizer, e ele coloca aqui como exemplo, né? Por exemplo, a criança que não arrumou a cama. Ao invés de afirmar, olha, você é preguiçoso porque não arrumou sua cama, porque não arrumou seu quarto, se eu vou me comunicar de forma que a minha linguagem é baseada nas necessidades, eu vou falar de outra forma, né? Eu tenho que mudar a minha comunicação, eu não posso ter uma comunicação violenta. Então ele fala, ao invés disso, eu posso dizer, fico frustrado quando vejo que a sua cama não está arrumada, porque preciso de apoio para manter a casa em ordem. Então eu estou explicando para ele o objetivo que eu estou pedindo e solicitando aquele comportamento, que no caso aqui é arrumar a cama, aquela ação. E estou dizendo que o fato dele não fazer isso me fez sentir frustrado, não atendeu uma necessidade que era minha, que é de manter a casa em ordem, porque eu não consigo sozinha, né? Então você está dando esse entendimento para essa criança, colocando essa criança dentro desse processo. Do mesmo jeito, ela vai ter essa abertura de falar quando a necessidade dela não está sendo atendida. Então, quando a gente busca uma alternativa não violenta, a gente precisa entender que a gente necessita, na verdade, mudar a nossa forma de se comunicar com a criança. Muito bom. Serve demais para adolescentes, demais, né? E como é necessário, né? Muito importante o que a Monique está trazendo. Mãe das duas etapas, né, amiga? De criança e adolescente, tu sabe usar bem com os dois. Porque eles se sentem inseridos nesse processo. Então, quando você dá voz a essa criança ou a esse adolescente, você coloca ele na situação. Você não está ferindo a autonomia dele. Você está dando espaço. Você está dando a possibilidade que ele realmente entenda a importância daquilo. E coloca a responsabilidade para ele também, né? Então, você não fere a autonomia, como o autor diz aqui no livro, e eu tendo a diminuir a resistência dessa criança ou desse adolescente, né? Então, é essa a proposta que ele vem trazer nesse livro. Então, essa mudança de linguagem, agora eu vou ler o que ele traz aqui, evita a classificação do comportamento da criança em termos de certo, errado, bom ou mal, e se preocupa em se concentrar nas necessidades, né? E eu reforço aqui, como a gente já falou, necessidades de todos e não só dos adultos,
tá? Então, de todos dessa família, adultos, crianças, adolescentes, dos seres que compõem essas relações. Então, precisa ter essa mudança de olhar, né? De realmente o adulto se colocar, ter mais humildade, né? E não se achar o bambambam e o dono da razão, porque ali na frente dele também tem um sujeito importante que tem suas necessidades, suas individualidades, né, suas características individuais que não são iguais às suas. As necessidades dele não são iguais às nossas enquanto adultos. E a gente precisa entender isso, né? Então, para a gente mudar esse tipo de comunicação, que é o grande propósito aqui, né, do que o autor traz, requer também uma habilidade de estar presente para os nossos filhos, escutá-los com empatia quando estão angustiados. Então, gente, exige presença. Vai dar trabalho, né, principalmente como ele trouxe desde o início. A gente foi criado de outra forma, né? Então existe presença, exige reflexão, existe controle, autocontrole, reflexão, tomada de decisões diferentes do que a gente está acostumado. É não agir no automático, né? Então é algo trabalhoso, não é algo aqui simples, não é algo que tá aqui, quem for mãe pode ir comentando, não é algo fácil de se fazer, porque a gente não foi criado assim, então exige um esforço maior da gente, né? Mudar essa comunicação, se comportar de forma diferente e ter uma relação com esse vínculo diferente com os filhos e com as crianças, tá? Então vai exigir essa presença, requer presença e requer escuta respeitosa. Então você realmente escutar e validar o que a criança ou o adolescente está te trazendo, né? Fazer essa escuta. E ele fala, não é escutar por escutar, mas essa escuta respeitosa e, além de tudo, uma compreensão respeitosa. E assim a gente se conectar com esse indivíduo. Só assim, realmente fazendo essa escuta respeitosa, é que a gente vai ter uma conexão empática com essa criança ou com esse adolescente, tá? Então, é o que a gente precisa fazer. Presença e empatia. A gente realmente, de fato, se comunicar de forma diferente, se conectar com esses indivíduos de forma respeitosa, de forma afetiva, de forma amorosa, tá? Então essa é a proposta. Eu termino aqui o capítulo que eu me propus, né? Na próxima terça-feira a gente vem falar sobre as limitações das recompensas, tá? E vamos dar continuidade a essa leitura. Quando lá no feed tem a capinha do livro, então vocês podem ir acompanhando. E eu encontro vocês, olha, na próxima terça-feira, para a gente continuar falando sobre este livro, tá? E conversar um pouco mais sobre essa proposta da comunicação não violenta. Obrigada, quem pôde ficar por aqui, a live vai ficar salva. E eu encontro você na próxima terça. Tchau, tchau.